Os vampiros sempre foram figuras atraentes, enigmáticas no cinema, né? Quem não gosta de um belo filme de vampiros, gente? Todo mundo gosta. É por isso que você tem 10 motivos para não sair desse vídeo e ficar até o final, porque são 10 dicas dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos para você neste vídeo. Não saia daí. Muito bem, galera, bem-vindo ao canal Cami Reviews, eu sou o Cami e como sempre vamos ao vídeo sem enrolação para não perder tempo. Nós sempre começamos os nossos top 10 com um filme emblemático e icônico. Não vai ser diferente no vídeo de hoje. Vamos começar com Drácula, de Bram Stoker. E eu vou falar que esse filme é uma iguaria, porque já é dirigido por Francis Ford Coppola. É uma adaptação do romance de Bram Stoker, visualmente quase que impecável, porque você vai ficar hipnotizado quando você vê o visual desse filme. Agora se liga só nos caras que trabalham nesse filme. A gente tem Gary Oldman, que está interpretando o Drácula, o Conde Drácula, o vampirão. Ainda tem Anthony Hopkins, temos também Keanu Reeves, Winona Ryder e, para fechar com chave de ouro, Anthony Hopkins. Gente, quem tem um elenco desse, um Dream Team do cinema, certamente tem um filmaço. Então vamos para a história do filme. Um guerreiro e líder dos Cárpatos nutre profunda desavença e desafeto com a Igreja Católica após a mesma negar enterrar sua esposa em solo sagrado. A sua esposa amada. Alguém que ele tanto amava, claro, né? Ela tirou a própria vida porque ela pensava que ele tinha morrido, gente. Desde então, como uma maldição, uma profunda tristeza acometeu a vida desse homem. Ele vive pelos séculos dos séculos como um morto-vivo. Ele é o Drácula, interpretado por Gary Oldman. E Gary Oldman interpreta de uma forma excepcional esse Drácula, tá? E ele conhece e contrata um advogado e descobre que a esposa do advogado provavelmente é a reencarnação da sua esposa. Então ele decide aprisionar o advogado e partir em viagem para a Inglaterra vitoriana atrás da sua provável noiva, né? Um filme cheio de facetas, cheio de camadas, visual impressionante. Esse filme é estupendo, ele tem que estar na sua lista e realmente ele tinha que encabeçar a nossa lista de hoje, gente. Drácula, de Bram Stoker, você não pode perder. Agora vamos de Entrevista com Vampiro. Esse filme é baseado no livro de Anne Rice. Nós temos a história de dois vampiros, um interpretado por Tom Cruise e o outro por Brad Pitt, cuja a visão sobre a eternidade é diferente, ou seja, está havendo contradição entre os dois. E a trama vai muito além disso. Nos anos 1990, nós temos um repórter entrevistando em São Francisco um jovem que julga ser um vampiro. Ele conta suas histórias de 200 anos atrás. E num desses flashbacks, conhecemos Louis, interpretado por Brad Pitt. Esse cara perdeu a esposa em um parto. E não só perdeu a esposa, mas como perdeu também a vontade de viver. Toda a alegria dele foi embora, até que ele conheceu uma criatura da noite, chamado Lestat. E esse Lestat é interpretado por Tom Cruise, que certamente dá uma mordida no seu pescocinho e ele então vai viver eternamente. E o pior não é isso, ele vai ter que conviver com essa maldição, porque nada mais é do que uma maldição, né? O vampiro não ajudou ele não, só atrapalhou, que ele vai ter que lutar contra a própria existência. Não tem como lutar contra isso, né? Ele vai ter uma série de paradigmas durante a sua eterna vida, junto e contra o Lestat, que é o vampiro interpretado por Tom Cruise. Nós temos um destaque nesse filme que é a Cláudia, uma vampira criança, ou seja, uma adulta presa no corpo de criança e que vive, digamos assim, triste porque nunca vai sair daquele estado, gente. O filme vai explorar um tanto quanto o teor psicológico de cada ser grotesco desse, mostrando que seres humanos e vampiros também têm mesmo sentimento. O filme tem essa profundidade. Rodado num tipo de castelo ultra mega luxuoso, o filme tem um visual muito interessante, roteiro top e destaque, é claro, né, cara, para Tom Cruise e Brad Pitt. Filmaço, hein? Entrevista com o Vampiro. Muito bem, galera, agora chegou aquele momento que eu vou pedir o seu like. Vai ser rapidinho, você aperta o dedinho aí nesse joinha, vai estar ajudando muito o nosso canal, porque o YouTube vai poder mostrar mais os nossos conteúdos. Isso vai dar aquela alegria, né? Você está ajudando a gente e a gente vai se motivar muito mais ainda com criar conteúdos maravilhosos para vocês. Agora vamos para o próximo filme.
Vampiros, de John Carpenter. Esse filme é dirigido pelo próprio John Carpenter. Temos como astro principal James Woods. James Woods vai interpretar um homem chamado Jack Crow. Jack Crow é líder de uma equipe de caçadores de vampiros. Aqui, na verdade, nós temos os vampiros como seres brutais, sanguinolentos, muito ruins e são caçados por essa equipe. É muito interessante a forma que eles caçam, gente. Entram lá numa cabana ou numa casa velha com uma arma com uma espécie de arpão e fisga os vampiros e com um carro com uma espécie de manivela motorizada puxa para fora onde tem o sol e aí, meu irmão, pum, bau, morreu. Mas o filme vai muito além disso. Eles têm que enfrentar um chefe de vampiro muito poderoso. E Jack Crow se é motivado por vingança. Por quê? Porque ele perdeu várias pessoas da equipe para esses vampiros. Então agora é pessoal, gente. Não é só caçar, não. Agora é questão de honra. Esse filme é muito legal, a ambientação é maneira, muita ação, bastante horror. É algo que, assim, John Carpenter faz muito bem. Assista Vampiros de John Carpenter, que vale a diversão. Drácula, a história nunca antes contada. Esse filme é sensacional, é primordial você assistir esse filme porque vai contar a história da origem do Drácula. É isso que aborda esse filme. Nós temos Luke Evans interpretando Vlad. Vlad é chamado de O Empalador, um guerreiro casca grossa que vai fazer um pacto para salvar o seu povo de um exército invasor, um exército muito poderoso, claro, mais poderoso do que o seu povo, né? Ele vai até uma gruta muito sinistra e escura, lá ele encontra um ser muito dos bravos, muito feio na verdade. Está nas últimas, digamos que está sucumbindo. E ele provavelmente quer passar o seu legado para alguém. Aproveitando do pacto que ele deveria fazer para salvar o seu povo, esse ser muito grotesco passa o legado para ele. Esse legado não vai ser bom, porque ele vai ter que ser uma criatura da noite. Ele nunca mais vai morrer, mas também vai adquirir poder para destruir esse exército. Vai ter paixão nesse filme, romance. Esse cara vai se apaixonar, vão ter várias intrigas contra ele. E o melhor, gente, visual de tirar o fôlego, história deslumbrante. E o final, plot twist, um final de tirar o fôlego essencial para um bom filme. Direto de 2003, nós temos Anjos da Noite, Underworld. Esse filme é simplesmente incrível, um filme que tem muita ação, gente. Ação de tirar do fôlego. Nós temos Kate Beckinsale, que está interpretando Selene. E Selene é uma vampira muito casca-grossa, que luta demais. Tanto luta com espadas como com a sua pistola. Mas esse filme tem cada ação, cada cena de luta que é incrível. A narrativa foca na luta, ou seja, a guerra entre lobisomens e vampiros. Os lobisomens são chamados de Lycans, só para você saber, tá? E no meio dessa história toda temos um humano, um ser comum, chamado Michael, interpretado por Scott Speedman. Michael é um homem como qualquer outro, só que esconde um segredo. Esse segredo vai colocar em xeque todo o poder entre as duas raças, que é uma surpresa para você, um plot twist, que vai muito além desse primeiro filme. Com um cenário bem gótico, bem dark, com muito horror, com muita ação, com cenas de tirar o fôlego, esse filme é imprescindível na sua lista de filmaços de vampiros. Não perca Anjos da Noite. Assista os 5, hein? Vai lá no Google e digita lá, ó, cronologia Anjos da Noite, e você vai saber qual você tem que assistir primeiro. Valeu? Tamo junto? Vamos pro próximo. E agora nós temos Sombras da Noite. Sombras da Noite lançado em 2012 e tem a direção de Tim Burton. Gente, Tim Burton é de tirar o chapéu mesmo. Tim Burton de A Noiva Cadáver e outros filmes legais, bem góticos e sombrios, né? E aqui a gente tem estrelando nada mais, nada menos que Johnny Depp, gente. Outro cara também que dispensa comentários, né? E ele sabe fazer muito bem esse papel meio gótico, meio sombrio e engraçado ao mesmo tempo. Ele é especialista nisso. E nessa trama ele interpreta Barnabás, o Barnabás Collins, que é um vampiro que acorda séculos e séculos depois de estar roncando, né? Então, ele acorda nos meados do ano 1970 e vai ter que lidar com a sua família, que é muito decadente, e ainda, gente, aprender a conviver com a era moderna. Imagine só, séculos dormindo e acorda na década de 70 tendo que conviver, né, com todas as situações modernistas que ele nunca nem ouviu falar. E ainda tem que se ver livre de uma
um tipo de amante antiga que busca uma vingança e ela tenta ser implacável, gente. Esse filme mistura horror, comédia e aquela atmosfera gótica e bem sombria ao estilo de Tim Burton. É um filme implacavelmente bom, legal demais, gente. Vamos para o próximo. E agora temos 2019, o ano da extinção. Esse filme foi lançado em 2009 e é uma mistura de survival, horror e ficção científica. Filmes de vampiros com ficção científica, bem interessante a temática, né? A gente tem assim um mundo futurístico onde a maior parte da população se tornou vampiro e sobreviver é questão urgente, principalmente para quem é ser humano, já que os humanos são usados apenas como alimento, já que a maioria são vampiros, então eles ficam buscando os seres humanos para tentar sugar o sangue para sobreviver. Mas nós temos o nosso querido Ethan Hawke, que interpreta Edward. Edward é um cientista do bem, que também é vampiro, mas ele busca a todo custo encontrar a cura para essa condição dos vampiros, né? Mas é claro que ele é a nosso favor, isso é muito bom. Mas também tem alguém que é contra ele, porque senão não teria filme, né? E esse alguém é interpretado por Willem Dafoe. E esse cara é o opositor do Edward, né? Então, como eu falei, sobrevivência, correria para lá e para cá, vampiros mortos de fome, ação de tirar do fôlego e o fechamento, o final para mandar ver esse filme maneiro demais, mais conhecido como Daybreaker. Daybreaker é que tem vampiros que andam de dia, gente, assim como Blade, né? Filme muito bom para você colocar na sua listinha. Vamos para o próximo. Um Vampiro no Brooklyn, lançado em 1995, filme divertidíssimo, demais a conta. Temos na direção o Wes Craven, que é um diretor muito top, mas vai quebrar um pouco o gelo, né? Porque ele sempre caminha para o lado do terror, e agora nós temos um filme que mistura terror e comédia. Mas é aquele terror que não mete medo em ninguém, mas tá bom demais, porque é um filme mais puxado para comédia, até porque tem Ed Murphy, gente. O Ed Murphy é comédia pura, né? Comédia na veia. Ele interpreta Maximilian, que é um vampiro caribenho, ou seja, ele vai do Caribe até Nova York em busca de uma noiva, uma mulher, para poder dar continuidade à sua linhagem, para não se perder. E lá ele conhece Rita, e Rita, interpretada por Angela Bassett, é uma mulher do caramba, porque ela tem poderes sobrenaturais e ele acredita que ela é descendente direta de uma linhagem de vampiros. E o que acontece? Ela não quer nada com ele, mas ele vai fazer de tudo para conquistá-la, vai usar o seu poder sobrenatural e vai tentar trazer ela para ele. E como eu falei, comédia nesse filme com um tonzinho de terror que não assusta ninguém, porque não é para isso, né? Então, Um Vampiro no Brooklyn, filmaço para você assistir. E agora nós temos um filme escrito por Quentin Tarantino, gente. Quentin Tarantino, quem é esse cara, gente? É só você lembrar de Kill Bill e você vai saber. Quentin Tarantino. Sinônimo de muito sangue e muita ação. O cara é louco da cabeça, é diretor, é escritor e tudo mais. Esse filme se chama Um Drink no Inferno, de 1996. Um filme muito, mas muito maneiro, que eu já assisti não sei quantas vezes e assistiria de novo com certeza. Quentin Tarantino e George Clooney. E é interessante ver George Clooney nesse filme, gente, novinho, cabelo pretinho ainda. Eles interpretam dois irmãos assaltantes, bandidões mesmo, né? Que no meio de um assalto que deu errado, vão acabar fugindo e se escondendo em um pub no meio do deserto. Gente, e esse pub é o mais animado do deserto, porque tem tudo o que tem que ter em um pub. Tem muita cachaça, muita bebida, muita alegria, tem tudo, tem música ao vivo, gente. É o pub com certeza mais animado que eu já vi na minha vida. Tudo isso até da meia-noite, né? Porque quando dá meia-noite, você vai ver as feras mais grotescas, os vampiros mais esquisitos, e vai ser um banho de sangue e vai ter que sobreviver, gente. Os caras vão ter que se manterem vivos até o dia seguinte. E aí a gente vai ter muita ação mesmo nesse filme. E vai ter bastante comédia, porque vão ter situações muito engraçadas nesse filme. Então não tem como ficar com medo, mas tem como se divertir muito. Até pela performance de George Clooney e Quentin Tarantino, que foi muito legal vê-los trabalhando juntos. Então grava na sua mente Um Drink no Inferno, filmaço.
Então vamos de A Hora do Espanto, lançado em 2011. Nós temos como astro principal Colin Farrell. Ele interpreta Jerry, que é o vampiro da história, tá? Bom, A Hora do Espanto é um remake do filme lançado em 1986. Depois a gente vai falar alguma coisinha sobre a diferença entre um e outro, tá? Mas o vídeo não é focado nisso, então a gente não vai se estender muito. Mas vamos à sinopse desse filme. Nós temos Charlie, que é um cara que está tão apaixonado por sua namorada que não está dando nem atenção ao que Ed, que é o seu melhor amigo, está lhe falando. Tipo assim, tem um cara novo, que é o Jerry. Tem um cara novo que está morando por aqui, ele é muito sinistro, ele é muito mau e ele provavelmente é um vampiro. Então, Charlie não acredita e nem mesmo a mãe de Charlie vai acreditar nessa história. Porque esse Jerry é um cara muito boa pinta, muito simpático, carismático. Ninguém vai acreditar que esse cara possa ser algo, possa matar alguém, né? Mas ele é o grande vampirão da história. Bom, depois que Ed toma um chá de sumiço, o seu melhor amigo, que é o Charlie, que tinha namorada, que eu tô falando, vai começar a investigar. E quanto mais ele se aprofunda, mais ele vai descobrindo o tanto de horror que tem nessa história por trás desse vampiro, gente. E aí ele vai buscar ajuda a um cara chamado Peter, e ele se diz especialista na arte de caçar demônios e caçar vampiros, mas tudo isso não passa de fachada, só para ganhar like, porque é um cara fantasioso. Aí a história vai se desdobrando, se tornando mais perigosa para o Charlie, e no final tem um desfecho especial para você assistir, um filme muito legal. Bom, a pegada é horror/comédia. Entretanto, se você for assistir o filme de 1986, A Hora do Espanto também, a primeira diferença é que o vizinho que chega na cidade não é apenas um vizinho. É um grupo de vampiros que vai chegar na cidade e vai tornar um caos. E a outra diferença, que eu já deixei um pouco claro, é que o primeiro é focado no horror e não muito comédia. Mas o segundo está dividido, porque é um filme mais contemporâneo para poder alcançar um grupo mais tranquilo, né? Os jovens e tal, alguns mais velhos, mas é mais focado no público teen, um filme mais tranquilo e mais light. Então, se você quer ver mais terror, assista o de 1986. E se você quer ver essa mistura de horror/comédia, 2011 para vocês, tá bom? Um filme muito legal, A Hora do Espanto, vale a pena assistir e vale muito, por isso que tá na nossa lista, né, gente? Então, agora chegou a hora de eu perguntar o que você achou desse vídeo, gente? O que você achou dessa lista? Gostou dos filmes que a gente listou aqui? Já assistiu algum? Deixa um comentário aí, pô, dá essa moral. E outra, não esquece de deixar um like, porque o like ajuda o nosso canal, porque o YouTube vai imprimir mais a gente, vai mostrar mais a gente para as pessoas e a gente vai ficar mais empolgado em criar vídeo, porque não é muito fácil, né? Tô aqui na minha barbearia gravando um vídeo aqui para vocês, de vez em quando tem moto passando, criança gritando na rua, e é esse esforço que a gente faz para trazer um vídeo de qualidade para vocês. Muito obrigado por sua audiência, eu sou o Cami, este é o Cami Reviews e até a próxima!